E nesse momento de devocional, eu gostaria de compartilhar de um assunto, em breves minutos, os escritores cristãos, as 4 ações de crescimento esperadas aos mesmos. Eu gostaria de fazer uma breve reflexão sobre apenas um texto que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo número 9, versículo número 31, texto este no qual delimitarei essas breves palavras. O texto assim registra: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, o conforto do Espírito Santo crescia em número. Esse texto, ele trata sobre 4 direções que o escritor cristão ele deve almejar ter. E o primeiro deles, vou pedir então, ele se encontra nesse primeiro tipo de crescimento. A igreja, na verdade, tinha paz. A primeira das 4 direções do crescimento tem que ser o crescimento para dentro. Antes de nós podermos oferecer algo para fora, nós devemos ter algo dentro para que possamos oferecer. A Bíblia diz nesse texto que a igreja tinha paz por toda a Judeia, Galileia, Samaria. O que ela carregava dentro de si era o seu maior valor. Por quê? Porque as suas palavras traduziam a paz de Deus que inundava o seu coração. Muitos escritores, por vezes, são tentados a escrever aquilo que não vivem, ou mesmo até aquilo que não creem. Porque, como diz o ditado, o papel tudo aceita. Nós podemos escrever o que nós quisermos, mesmo que não creiamos naquilo. Vivemos uma crise onde muitos líderes cristãos vão aos púlpitos e pregam aquilo que não creem. Pregam porque estão escalados a pregar, porque têm um compromisso, muitas vezes profissional. Eles precisam pregar, é o trabalho, é o emprego deles. Eles começam a perceber, então, o púlpito como uma função meramente profissional e não apenas tramitando no essencial. A vocação que Deus lhes deu para que sejam a voz da vontade divina ao povo que ouve. Da mesma forma, o escritor. A Bíblia diz, então, que a igreja tinha paz dentro de si. Essa paz ela carregava onde estivesse. E nós devemos crescer na busca de experiências com Deus. Nós devemos crescer para dentro. Essa é a primeira direção que o autor cristão deve crescer. A experiência com Deus, a vida com Deus, a sua espiritualidade. Leonardo Ravenhill dizia que uma das categorias onde se encontram pessoas que menos oram é a dos pregadores. Porque eles vão para os púlpitos, preparam as suas mensagens, declinam-nas, pregam, levam vidas para Cristo e quando termina aquele momento, voltam para suas casas com o papel de missão cumprida. E quem disse que a sua missão foi cumprida? Porque a nossa missão não é cumprida quando nós pregamos, mas ela é cumprida diariamente, quando nós buscamos a Deus e não apenas anunciamos sobre Ele. Portanto, a primeira direção que o escritor cristão deve promover, ele deve crescer para dentro. Pode avançar, por favor. Isso, crescer para dentro. A segunda direção, o mesmo texto diz: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Edificando-se, oikodomea, em grego. Oikos é casa, domea significa construção. Edificar, no grego,
é a junção de duas palavras, construir uma casa. A palavra oikos dá origem a outras palavras que nós usamos, por exemplo, oikonomos, lei da casa, que nós traduzimos aí como oikonomos, vira economia, né? Então nós temos aqui oikodomeo, construir uma casa. Se o primeiro crescimento que o escritor cristão deve ter é crescer para dentro na sua espiritualidade, na sua vida com Deus, a segunda direção é que ele deve crescer para baixo. São os fundamentos. Edificar a casa não é levantar parede. Isso é levantar parede. Edificar a casa é criar a estrutura para que a parede, então, seja colocada em cima. O que significa isso? Não há como nós escrevermos sobre algo da Bíblia se nós não lemos a Bíblia. Nós temos pregadores que simplesmente copiam e colam esboços de outros pregadores, sem nem se dar o trabalho de irem ao texto que vão pregar. Eles pegam um esboço, eles tiram uma cópia, eles imprimem e pregam o que está ali. Nem abrir as páginas da Bíblia eles se preocupam. São escritores, são pregadores, que têm uma base muito rasa no seu conhecimento bíblico e doutrinário. Mas a Bíblia diz que eles se edificavam. Eles tinham a paz interna, mas eles procuravam construir algo. O escritor deve procurar gerar nos seus leitores edificação, ou seja, alicerçamento, construção. O escritor não deve apenas procurar aplausos, não deve buscar o reconhecimento, mas o seu objetivo é gerar edificação nos outros. Mas para gerar edificação nos outros, ele deve ser edificado. Não podemos negligenciar o fato de que mesmo tendo acesso às letras, mesmo tendo a possibilidade de escrevermos e termos um público que nos leia, um público talvez até cativo, isso gera em nós um conformismo e não voltarmos à estrutura, à leitura da palavra, à oração pela palavra, à vida espiritual interna, mas nos seus fundamentos. Porque o Senhor Jesus, ele diz, por exemplo, Mateus capítulo 22, 29, o Senhor Jesus diz: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. O Senhor Jesus coloca dois erros que vigiam naquelas pessoas. Ele diz: não conhecem o poder de Deus nem as Escrituras. Há pessoas que só querem o poder de Deus, só querem ver o miraculoso, só querem ver o extraordinário, só querem ver as manifestações das intervenções divinas, mas não se preocupam com a palavra. A eles Jesus falou: errais, não conhecendo o poder de Deus, nem as Escrituras. Nós devemos procurar conhecer o poder de Deus, sim. Orar ao Senhor pelos seus milagres, pelas suas intervenções, sim. Mas nós não podemos apenas trabalhar num dos pratos da balança. Devemos sempre fundamentar nossa obrigação de crescer para baixo, crescer nos fundamentos. É na leitura da palavra. A Reforma Protestante, dentre os seus muitos benefícios, um dos principais, talvez um dos mais caros, foi trazer de volta ao povo o acesso às Escrituras, na língua que eles entendiam, e na possibilidade de não apenas a ouvirem uma vez por semana, num domingo pela manhã, mas tendo as Escrituras nas suas próprias casas, em seus próprios idiomas, poderem lê-la e meditar nela, como diz o salmista, de dia e de noite. Será que esse eco da reforma vivemos hoje? Ou será que só temos crescido para fora? Ou mesmo para dentro, mas não para baixo? Porque o estudo bíblico, o estudo doutrinário, o estudo na palavra, é o que nos vai fundamentar a nossa fé. E isso vai ser verificado através de nossos escritos. Então, aqueles que lerem nossos escritos, eles não vão ter apenas um pouco do conhecimento que o autor vai ter, ou de suas experiências que ali são testemunhadas, registradas, perpetuadas, mas através da suma do conhecimento,
da estrutura, da base, eles vão então ter uma solidez que vai resultar em bênçãos. Se o primeiro ponto é que o escritor deve crescer para dentro, e o segundo ponto é que o escritor deve crescer para baixo, o terceiro ponto que a Bíblia diz, a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, caminhando no temor do Senhor. Primeiro ponto, a igreja deve crescer para dentro. Segundo ponto, a igreja deve crescer para baixo, o escritor. Terceiro ponto, o escritor deve crescer para cima, caminhando no temor do Senhor. Que, aliás, a Bíblia explicita que é o princípio da sabedoria. Muitos dos textos, eles trazem consigo, além da tinta, a expressão da sabedoria dos autores, a expressão da inteligência dos autores, ou o extrato do amalgamento de ambos, traduzidos ali numa frase, num pensamento ou numa ideia. Mas nada disso terá valor se o que ele escrever não se basear em uma busca constante a Deus. A Bíblia nos ordena a buscarmos ao Senhor enquanto Ele pode ser achado. Ainda a Bíblia nos ordena a buscarmos ao Senhor em todo o tempo, a orarmos ao Senhor. Sim, autores, escritores, nós devemos buscar ao Senhor em primeiro lugar. Ter a paz de dentro, ter a estrutura embaixo, mas buscar ao Senhor em todo o tempo. Quando nós vamos e nós lemos alguns autores, muitas vezes nos parece que aquilo é apenas um pouco da expressão, apenas do conhecimento humano. Mas tem autores que você fala, mas falta um pouco de temor no que ele escreve aqui. Não que não possa haver ousadia nos escritos, não possa haver um pouco de algumas provocações, mas jamais devemos demonstrar que deixamos o temor ao Senhor. Acima de nós está o Senhor. Primeira vez que eu pude perguntar sobre o hábito dos judeus de colocarem aquela quipá, aquele solidel em suas cabeças, eu perguntei para um rabino e ele explicou, não, isso daqui é o seguinte, não está na Bíblia realmente, é um hábito nosso, mas que indica que ricos e pobres, cultos e incultos, pessoas de quaisquer raças, quando eles colocam aquele solidão na cabeça, isso indica que acima deles está Deus. Eles precisam de algo acima deles para lhes dar direção. Eles não ultrapassam isso. Então você não pode entrar numa sinagoga sem dizer, não, aqui eu sou uma pessoa que preciso da sabedoria de Deus. Temor ao Senhor. Nunca percamos. E por fim, se nós, escritores, devemos crescer para dentro, devemos crescer para baixo e devemos crescer para cima, eu encerro dizendo o registro que finaliza esse texto, o qual completo assim diz. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. E por fim, o escritor deve crescer para dentro, o escritor deve crescer para baixo, o escritor deve crescer para cima e, por fim, o escritor deve crescer para fora. O objetivo, sempre para a glória de Deus, é produzirmos e frutificarmos aquilo que Deus nos confiou. Não é assim que o Senhor Jesus registra em Mateus 25, na parábola dos talentos? Se Ele nos confiou dons, ou se Ele nos confiou talentos, ou habilidades adquiridas, porque existem 3 recursos que nós podemos usar quanto ao que o Senhor nos confia. Os dons espirituais, dos registros que nós temos no Novo Testamento. 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 14, 1 Pedro 4, Romanos 12. Nós temos as habilidades naturais e nós temos os recursos adquiridos. Você aprende ao longo de sua vida um idioma, você aprende um ofício, enfim, tudo que nós temos. Nós devemos usar para a glória de Deus, para produzir ao máximo. Uma vez perguntaram a Lutero, o reformador, e aquele
sapateiro perguntou a Lutero: olha, como é que eu faço para ser um cristão melhor? E Lutero dizia para ele o seguinte: disse para ele o seguinte: olha, faça um ótimo sapato e venda por um preço justo. Ou seja, exerça o que está em tuas mãos da melhor forma possível, da forma mais justa possível, que você vai ser um bom cristão. Você pode não ser o juiz de uma corte, você pode ser um sapateiro, mas pode ser um excelente cristão. Não apenas indo ao culto, lendo a palavra, mas praticando isso que você tem. É usando os seus pães, seus peixes, é usando as pequenas pedras que você consiga naquele ribeiro para derrubar o gigante, não importa, o que você tem em mãos. Para Deus é suficiente. Agora, o que Deus confiou a cada um de nós? Foi o talento para a literatura, para a música, para a poesia, para as obras teatrais, enfim, para as artes. Então, devemos crescer em número. Devemos multiplicar, porque o crescimento numérico nada mais é do que o extrato da vontade de Cristo. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a quem? A toda criatura. Isso é numérico. Nós devemos então produzir literatura. Aquele que produz literatura procura escrever o máximo possível para alcançar mais vidas, edificar mais vidas. O pregador procura pregar o máximo possível para alcançar mais vidas, edificar mais vidas. Os produtores de peças teatrais desenvolvam mais peças para alcançar mais vidas. Ou seja, vamos crescer em número. Vamos crescer não apenas para dentro, porque se crescermos só para dentro, podemos aqui expressar um pouco do egoísmo que não devemos ter. Antes do egoísmo, devemos militar no altruísmo. Devemos visar os outros, não apenas nós em primeiro lugar, são os outros. Jesus nos chamou para alcançarmos aos outros. Então eu encerro essa pequena reflexão nessa devocional, dizendo que nós possamos ter um crescimento constante. Porque crescimento implica em ação. Que nós continuemos então a crescer por toda a vida, para dentro, para baixo, por toda a vida, lendo, estudando a palavra. Possamos crescer para cima, buscando todos os dias de nossa vida. Mas eu tenho 50 anos de escritor, eu tenho 60, 70 anos, não importa. Que a cada dia você busca ao Senhor, como no primeiro dia de sua conversão. E que nós possamos crescer para fora, sempre procurando produzir o máximo de frutos, para apresentar ao Senhor a obra minimamente duplicada dos talentos que Ele nos confiou. O meu desejo é que Deus, então, abençoe a sua vida de maneira rica e abundante.